Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre psicologia e psicanálise. Então, a psicologia ela é um conjunto, né, de estudos a respeito da mente humana. Vamos estar dizendo psicologia, logos, estudo, né, psique, mente, né? E que conta com a contribuição de diversas escolas diferenciadas, com critérios próprios, né, todos parcialmente pelo menos válidos. É preciso considerar, né, todas as contribuições, né? E nós temos algumas escolas mais com mais ibope, né, digamos assim, que são mais conhecidas e que têm mais influência, né, no movimento psicológico universal, digamos assim, um movimento recente, né? Não tinha essa disciplina, não existia há algumas centenas de anos atrás, em 1400, por exemplo, no Império Romano, por exemplo, não se falava, né, nessas. A própria medicina também era bastante atrasada, né, até Nostradamus, lá em 1400 e pouco, tudo, né? Então, é uma história moderna, recente, que deu origem à própria medicina também e à psicologia. Então, psiquiatria, psicologia estão associados ao movimento científico, né, que tem a ver com a Revolução Industrial, né, que ocorreu na Europa, né, ocidental, do século XIX, né? E isso é uma coisa de século XIX, século XX, século XXI. A psicologia acompanhando os progressos assim, estratosféricos, né, que o ser humano teve nessas poucas últimas centenas de anos, né? Então, temos o behaviorismo, que foca o referencial para abordagem e tratamento no comportamento do ser humano. Então, teorias como a de Pavlov, reflexo condicionado, o trabalho de Skinner, né, tem a ver, né, modernamente as escolas cognitivo-comportamentais tem a ver com essa visão na ótica, né, no modo de ver, né, de um psicanalista, visões racionalizadas do processo psíquico, né? E que evitam, digamos assim, exatamente sair da suposta objetividade alcançada com os critérios de reflexo condicionado e semelhantes, né? De especulações também, racionalizações, intelectualizações, né? Temos a Gestalt terapia, que propõe, né, uma apreensão do todo, né, e a procura desse todo, né, é uma coisa tão mais voltada assim, para um viés assim, intuitivo, né, tem a sua história também, a sua contribuição, né, e temos vários outros tipos aí de psicologia que a gente poderia lembrar aí, mas o que importa é que Freud, né, ao falar de psicologia, ele deu nome para psicologia que ele estava criando, a psicologia para neurologistas, né, lá do projeto, que virou a metapsicologia psicanalítica, né, virou a psicanálise. Então, o nome que ele deu para a psicanálise foi psicologia profunda, porque a característica principal da psicanálise é a descoberta do inconsciente e do estrago, né, que o inconsciente pode fazer na vida de uma pessoa se ele não for trabalhado. E o nome está dizendo inconsciente. Então, se ele é inconsciente, ele é facilmente mantido, escondido, né, e seus efeitos ignorados, tá? Então, nós vamos fazer aqui muitas palestras aqui sobre resistência à psicanálise, né? Vai ser um tema prioritário aqui no nosso trabalho. Em breve estamos nos preparando para isso, né? Mas assim, já podemos adiantar algumas coisas básicas, né, de que realmente a tentativa de tornar a própria psicanálise inconsciente, né, ela é uma coisa assim, muito forte, né, e que nós estamos vendo aí atuando, que é lamentável, né, a gente ter que tentar estornar Freud, né, desregistrar as descobertas da psicanálise através de
racionalizações e intelectualizações. Então, existe uma luta aí entre o neocórtex, né, e o sistema límbico, como sempre tem essa questão, né, a forma neocórtica, né, neocórtica, né, de, de enxergar as coisas, e a forma límbica, né, de enxergar as coisas. E verdade, como sempre, deve estar no meio aí, né? Precisa a gente estudar isso mais profundamente, mas de qualquer maneira podemos dizer que a psicanálise é um tipo de psicologia que prioriza o atendimento às demandas emocionais, né, do cliente, né, digamos assim, do analisando, lembrando que a principal descoberta da psicanálise, né, se refere a sentimentos, né, um sentimento inconsciente de culpa que vem do complexo de Édipo que precisa ser superado na análise, né? Então são motivos morais, uma coisa motivada, uma coisa geradora de emoções, de sensações desagradáveis. Então a questão do agradável, desagradável, ela é prioritária em psicanálise, né? A gente poderia dar uma definição sucinta da psicanálise como uma forma, o analisando está fazendo um trabalho que o capacita, se realizado ao contento, né? Se for psicanálise mesmo, essa psicanálise vai inexoravelmente proporcionar ao analisando, né, um desenvolvimento, um crescimento e a criação de recursos muito mais valiosos, muito mais eficazes, valiosos por serem eficazes, né, na administração da sua inteligência emocional. Quer dizer, então a psicanálise ela reconhece a prioridade dos afetos em relação aos raciocínios, às intelectualizações e especulações. Tá? Então, o objetivo da psicanálise é que o seu praticante, o seu analisando, né, se torne uma criatura capaz de se conhecer melhor emocionalmente. E ele se conhecendo melhor emocionalmente, ele vai viver melhor, né? Porque para vocês terem uma ideia, né, todos os transtornos mentais conhecidos cursam com graves distúrbios no humor, graves distúrbios no desejo, graves distúrbios na motivação, né? Então, por exemplo, a esquizofrenia, por exemplo, os sintomas primários de Bloiler, né? Bloiler andou flertando com a psicanálise, nunca reconheceu adequadamente o valor da psicanálise, mas andou flertando com a psicanálise, né? E nesse flerte ele chegou a assimilar, sem reconhecer, né, coisas como, por exemplo, sintomas primários da esquizofrenia, perda dos nexos afetivos e perda da motivação para fazer as coisas usuais que o cidadão padrão de uma determinada cultura estaria fazendo. Tá? Então, se o pessoal está trabalhando no banco, né, o esquizofrênico não vai querer trabalhar no banco, ele vai querer ficar trancado dentro de casa. Então, uma hipobulia, né, uma falta de motivação, hipo de pouco, né, pouca motivação para fazer as coisas normais, uma perda do pragmatismo, né, mas esse não é considerado sintoma primário. Vamos falar dos dois sintomas primários, 3 sintomas primários de Bloiler, né? Então, nexos afetivos, distúrbios afetivos, distúrbios volitivos, então falta de uma motivação inadequada, motivação enorme para ficar trancado dentro do quarto alucinando, delirando, motivação nenhuma para sair para a rua, para ir trabalhar, né? E distúrbio do pensamento, quer dizer, um pensamento afetado, mas para nós psicanalistas esse distúrbio do pensamento já é um sintoma secundário, porque os sintomas principais, né, de qualquer distúrbio, de qualquer transtorno, histeria, neurose obsessiva, são sintomas afetivos. Então, os afetos são fundamentais, as emoções são fundamentais e a gente precisa colocá-las no seu devido lugar. Para vocês terem uma ideia, em psicanálise, quando falo de afetos, emoções, sentimentos, desejos, eu estou falando do famoso representante afetivo da pulsão, que eu já li até, que não existe. Freud nunca falou. Falou assim, falou do representante afetivo da pulsão no texto O Inconsciente, se não me engano, no capítulo 7, né? Explicando, né, as conexões ideológicas, as conceituais, né, que existem entre pulsão e afeto. Tá? Então, a parte
motora da pulsão, psicomotora da pulsão, a parte forte, a força da pulsão, ela se expressa através de afetos e não de ideias. Tá? Então as ideias são secundárias em relação aos afetos em psicanálise. Eu estou falando de psicanálise, não estou falando de leituras adaptadas da psicanálise para poder agradar o sistema de intelectuais dissociados cognitivo-afetivamente. Tá bom? Então, existe uma dissociação cognitivo-afetiva que é cultuada por ocasião da demolição do complexo de Édipo e que precisa ser superada pela psicanálise. Tá? E a psicologia, né, digamos assim, que é capaz de perceber a transferência desses afetos, né, e a transferência dos afetos impulsivos, né, e a transferência dos afetos também restritivos, né, em termos da resistência, né, a esse trabalho é a psicanálise de Freud. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante que vai ser exaustivamente trabalhada nos nossos vídeos a respeito da resistência à psicanálise. Tá?